Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP, evangelista da Gnostics no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de PDF Forms. São arquivos PDF com campos que permitem o preenchimento pelo usuário. Bom, se vocês não conhecem esse conceito, vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo, principalmente porque nele eu vou mostrar como é que você pode fazer o uso disso dentro das suas aplicações desenvolvidas em RadStudio, Delphi e C++ Builder. Dá uma olhada. Bom, se você não está familiarizado aí com o conceito de formulários PDF preenchíveis, vou abrir um aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, abri aqui um PDF, estou rodando na máquina Mac, abri o Acrobat Reader instalado aqui no Mac. E basicamente um formulário PDF é um documento PDF, tá certo? Onde ele não é editável nos demais campos, normal, como um PDF normal. Porém, você pode incluir campos onde o usuário pode digitar alguma coisa. Então, nesse caso aqui, é um formulário com uma série de campos, tá certo? Campos para você fazer marcação de check. Perceba que ele já se comporta, tá vendo, como um rádio. Eu tenho a possibilidade de campos de texto, né? E eu vou, de forma muito simples, poder preencher aí meus dados, tá vendo? Ok? Então, muito tranquilo o preenchimento. Isso daqui você pode criar um formulário com informações suas e enviar para que um cliente preencha. Então as aplicações são inúmeras, tá pessoal? Então imagina, um check-in de hotel que tem aquelas informações que precisam ser preenchidas, ou algum tipo de pesquisa que você quer realizar com as pessoas e quer encaminhar um PDF que ele só preenche os determinados campos. Algum tipo de serviço que você presta, por exemplo, uma ficha de avaliação de um serviço prestado, ou uma especificação, por exemplo, de um equipamento. Então, por exemplo, eu trabalho com venda de equipamento, muitas vezes eu preciso preencher os dados para que o cliente, para que eu saiba o que é que eu tenho que fornecer para o cliente, e eu envio isso daí para um fornecedor meu, e esse cara, a partir desse preenchimento que eu fiz de um formulário padrão, poder trabalhar essas informações e me gerar, por exemplo, um orçamento, uma proposta e assim por diante. Então, as possibilidades são muito grandes nesse uso, e a gente vai ver como é que a gente usa isso aqui no Delphi de forma bastante inteligente, tá? Então, vou começar fechando esse arquivo aqui, não vou salvar, perceba que ele já me pediu para salvar porque eu alterei o arquivo, e vamos fazer uma cópia desse cara, e vamos colar ele aqui. Eu vou renomear esse cara aqui para teste Victory, tá certo? E, bom, obviamente, quando você fosse enviar para esse formulário para a pessoa, o formulário estaria em branco, né? Então vamos só fazer uma simulação aqui. Vou apagar esses conteúdos aqui que já estão aqui, tá certo? Então esse formulário estaria em branco e a pessoa faria o seu preenchimento, tá certo? Então digamos aqui, Victor Fernandes, evangelista Gnostics e MVP embarcadeiro. Então a pessoa faria o preenchimento, tá certo? Então aqui viria meu endereço, Salvador, Bahia, e aqui, por exemplo, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Então a pessoa faria o preenchimento e salvaria esse documento. Esse documento estaria salvo na máquina dela. Eu digitei meu nome errado aqui, Victory. Esse documento estaria salvo aí na máquina da pessoa que recebeu o documento, e ela poderia retornar esse documento por e-mail para você. Perceba que eu abri agora o documento, as informações que eu preenchi estão aqui salvas, tá certo? Bom, o Acrobat Reader traz essa funcionalidade aí de você disponibilizar, e a pergunta primeira de todas é como eu gero documentos, formulários preenchíveis como esse, tá certo? Bom, se você buscar na internet, buscar lá no Google, botar formulário PDF, você vai cair, por exemplo, numa página da Adobe, onde ele começa a falar sobre formulários, como é que você pode criar esse formulário a partir de documentos do Word e assim por diante. No entanto, ele traz uma opção aqui que é comece a usar e avaliar a versão gratuita, né, de 30 dias. Ou seja, esse é um recurso que está só disponível aí no Acrobat Pro.
e obviamente ele é pago. Bom, sugestões gratuitas, eu deixo aqui para vocês a opção do PDF Forms, tá certo? Então tá aqui o endereço aí do PDF Forms, para quem quiser acessar depois. Mas o PDF Forms assim, traz muita coisa para ler, muito tutorial, muita explicação, e a solução mais simples que eu gostaria de indicar para vocês seria o jotform.com. Esse é um site bastante interessante porque é um site bem simples de construir o seu formulário. Você entrou no site, você vem aqui, Create a Form, sem nenhum tipo de cadastro, nada. Você vai simplesmente poder adicionar campos. Ele inclusive já está trazendo aqui o último formulário que eu fiz aqui na minha máquina. Vou apagar todos os campos aqui. Quando você entrar no formulário, é isso que você vai ver. Ele já traz aqui um Quick Fields com sugestões, né, de campos já bastante utilizados. Então posso botar aqui um campo de nome, de e-mail. Não vou botar endereço não, porque vai trazer um monte de coisa. Telefone, simplificar um pouco, tá certo? E um campo, por exemplo, de número. Bom, isso aqui ele já sugere, mas obviamente você pode construir seus campos do zero. Perceba que eu tenho opções de rádio, de check, tudo que a gente viu lá, ok? Vamos começar por esse formulário mais simples e ele já sugere aqui os termos em inglês. Eu vou mudar aqui para os termos em português. Sobrenome, telefone, área, eu vou botar aqui, sei lá, salário desejado. Então, digamos que você está aí fazendo um formulário de preenchimento, né? E eu vou colocar aqui um heading, clico no botão direito, vou mover para cima, tá vendo? Bastante simples, ó, e você operar. Vou botar aqui, ó, meu formulário PDF. O Victor Fernandes. Então tá aí. Feito isso, eu tenho a opção aqui de fazer o download do meu PDF. Criei um formulário bem simples aí, só pra gente fazer uma demonstração de conceito. E enquanto ele vai fazer o download, pronto, dá aqui o download, ele já me disponibilizou aqui no lado do Mac um formulário onde eu consigo facilmente também preencher, tá vendo? Então tá lá, Victor Fernandes, victorfernandes@yahoo.com.br. Pode entrar em contato comigo nesse endereço. E salário desejado, 1 milhão. R$100.000, 1 milhão. Então tá aí, é o que eu quero de salário. Beleza? Então, funcionando aí meu formulário perfeitamente. Perfeito, legal. A questão agora é, como é que a gente usa isso aqui no Delphi? Não é isso? Como é que eu posso aí utilizar esse formulário no Delphi? Então não vou salvar, vou deixar esse formulário em branco. Primeiramente, fica a dica aí do site, jotform.com, tá certo? E aí vamos agora no lado do Delphi brincar com isso daí. Bom, vou vir aqui em File, New, VCL Forms Application. Vou criar uma aplicação aqui bem simples. Vou em Standard, criar um panel aqui. Vou colocar esse panel com alinhamento de all top. Bom, beleza, vamos colocar esse panel alinhamento de all top. Vamos colocar um botão aqui dentro desse panel. E eu vou carregar esse documento aqui sem nenhum tipo de código, tá certo? Então eu vou colocar um action list, pra vocês verem como é simples. E aí a gente vai usar a ferramenta da Gnosis, que é o Extreme Document Studio. Quando você instala o Extreme Document Studio, vai criar aqui uma paleta, né, de componentes, que é o Extreme Document Studio Main.
a gente vai selecionar o Extreme Document Viewer. Então, o GT Document Viewer, eu vou colocar esse cara como sendo Align All Client. No momento que eu adiciono o Action List na minha tela, eu não preciso implementar, nesse caso aqui, um clique do botão, porque o Agnostics facilita muito o trabalho para a gente. Eu vou simplesmente clicar no botão, vir aqui na paleta Nossas Propriedades e na opção de Action, eu vou escolher New Standard Action, Gnostics Document Viewer, que é o pacote que a gente instalou, e Document Viewer Load Document, ou seja, eu quero abrir o documento, Load. Perceba que ele já mudou até o caption para Load, eu não vou deixar Load, tá certo? Eu vou alterar esse cara aqui para abrir. Perfeito? E vamos rodar a nossa aplicação, tá bom? Ok, aplicação rodando. Vamos agora selecionar o nosso documento. Eu salvei o nosso documento, não, eu não coloquei ele numa área comum. Deixa eu colocar ele numa área comum aqui entre o meu arquivo, entre o meu Mac e o meu Windows, tá? E no meu desktop eu tenho um diretório compartilhado com a Virtual Machine. Então eu vou colocar ele aqui nessa pasta de Gnostics. Perceba que ele tem um número, ele vem com esse número aqui por default e ele deve agora estar aqui disponível. Vou clicar em abrir novamente aqui. Ele está disponível, está aqui, ó, o meu arquivo, tá certo? Está na minha pasta compartilhada aqui do VMShare. Abri o meu documento de forma muito simplificada. Está aqui dentro do Delphi, da minha aplicação Delphi, o documento podendo ser preenchido pelo usuário. Tá certo? Então a Gnostics me permite aí, ó, de forma muito simples, trazer formulários preenchíveis para dentro da minha aplicação. Ou seja, se o usuário preencheu esse documento lá, ele vai poder aqui visualizar dentro da aplicação Delphi dele o preenchimento do usuário. Então vamos fazer essa simulação, tá certo? Então digamos que o usuário, por exemplo, recebeu esse arquivo. Vou fechar aqui meu programa. O usuário recebeu esse arquivo lá na máquina dele, lá no Mac, tá? Então estou aqui do lado do Mac, tá vendo? No meu viewer do Mac. E aí lá na máquina dele, no Outlook dele, no Outlook, desculpa, no Adobe Reader dele, ele preencheu Victory Santos Fernandes, tá certo? E ele botou aqui DDD 71, salário, botar um salário mínimo, R$100, victoryfernandes@yahoo.com.br. Então lá na máquina dele ele preencheu isso, me mandou por e-mail e eu queria poder visualizar esse documento e ter acesso a essas informações dentro da minha aplicação Delphi. Então tá aqui, o lado do Delphi, vamos rodar a nossa aplicação, salvei, né, o meu documento aqui no lado do Mac, vamos rodar a nossa aplicação e vou abrir o mesmo documento da pasta compartilhada que, por exemplo, ele poderia ter me mandado por e-mail, né? Então, deixa eu maximizar aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó, Victory Santos Fernandes, como eu preenchi lá, DDD 71, salário mínimo, tá certo? Pessoal, isso é muito poder na sua aplicação. Você agora consegue tanto gerar formulários e enviar para o seu cliente, como ter acesso visual a eles e editar o conteúdo deles, tá? Então, não, o cara não botou a letra maiúscula aqui, ó, deixa eu corrigir. Então é Victory Santos com S maiúsculo, F maiúsculo. E, obviamente, depois salvar isso aqui dentro da sua aplicação, tá certo? Bom, mas isso não é tudo. Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. Quando você instala a solução da Gnostics, ele vai trazer alguns demos. E aí, para fechar o vídeo de hoje, eu queria mostrar um demo bastante interessante. Então ele instala os demos aqui na pasta Documents, Gnostics, Extreme Document Studio, Demos, Delphi, VCL, que é para desktop que a gente está trabalhando, e o demo 6, ó, Document Viewer Dataware Interactive Forms. É um demo bastante interessante. Vamos abrir aqui esse projeto para vocês darem uma olhada. Eu vou abrir ele e vou rodar essa aplicação para vocês terem a noção do poder dessa aplicação. No começo do vídeo, a gente editou um formulário, né?
a gente editou um formulário, que foi esse formulário aqui, ó. Na mesma pasta Documents, desculpa, Victory, Very Shared, Gnostes, Input Files, Field Forms. Então a gente editou, né, esse documento aqui, ó. A gente pegou esse documento aqui e a gente editou com Victor Fernandes, Evangelista Gnostes, MVP Embarcadeiro, meu endereço, Salvador, Bahia, e botou um número aqui, tá certo? Nessa mesma pasta eu tenho vários documentos, por exemplo, preenchidos por outros usuários, com dados deles, tá vendo? Print Dimensions, o endereço aqui na rua Hamilton, vários documentos preenchidos por vários usuários que me deram retorno, por exemplo. E à medida que eu fui recebendo isso, eu fui colocando todos esses documentos preenchidos dentro de uma pasta. Imagina que eu estou fazendo uma pesquisa, usuários mandando isso para usuários no Brasil inteiro, e eles estão me devolvendo. Eu tenho uma aplicação que recebe essas devoluções e joga os arquivos dentro de uma pasta. Legal. O que eu posso fazer com isso? O demo demonstra como eu posso selecionar esses formulários. Então vamos aqui na pasta lá onde a gente criou o arquivo, Input Files, Field Forms. Como é que eu posso selecionar esses formulários? Então vamos pegar aqui 3 desses formulários, ó. Tá certo? Open. E ele vai trazer aqui os diretórios, tá vendo? E eu vou agora fazer um upload desses formulários, ou seja, a minha aplicação navega nos formulários PDFs e puxa os conteúdos do formulário PDF e popula automaticamente a minha base de dados. Tá vendo aqui, ó? Victor Fernandes, meu endereço, Salvador, Bahia. Tudo que a gente preencheu lá foi trazido para a minha base de dados. Eu acho que agora vocês estão começando a entender o poder de uma solução como essa, né? Você pode agora distribuir formulários PDFs para que o usuário preencha com a informação que você precisar. E você agora, ao receber isso daí, joga tudo dentro de uma pasta e pode fazer a sua aplicação ficar importando essas informações. Isso aqui é extremamente poderoso, pessoal. Isso aqui pode ser utilizado para fazer pedido, né? Isso aqui pode ser utilizado para pesquisa, isso aqui pode ser utilizado para uma série, uma infinidade de aplicações. Bom, se você gostou, fica ligado, instala o trial do Gnostes, que a gente vai voltar no próximo vídeo para explorar um pouco mais esse demo e ver como é que ele faz para implementar tudo isso aí. Valeu? Até a próxima! Ah, e um detalhe muito importante que eu esqueci de citar. Vocês viram que no lado do Mac eu abri o formulário usando o Adobe Reader, né? Bom, no lado do Windows, pessoal, eu não tenho nem sequer o Adobe Reader instalado. Deixa eu abrir aqui para vocês verem o mesmo formulário sem ser via a minha aplicação. Tá vendo? O Windows não consegue carregar o PDF. Isso porque não tem nenhum reader de PDF instalado aqui no Windows 8 e ele não consegue fazer nada. Então a sua aplicação vai fazer tudo isso independente de qualquer solução de terceiros. Espero que vocês tenham gostado e agora sim, até a próxima.